Paz, pastor. Paz, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vinda. Paz, minha irmã, tudo bem? Tudo Oi, jóia? irmão, paz do Senhor. Paz, minha irmã, irmão, eu tudo preciso jóia? falar com o pastor da igreja. Pastor da igreja sou eu mesmo. É legal, o pastor aqui da igreja, pastor oficial. Você está falando com o pastor oficial da igreja. Amém, irmão, eu creio que Deus tem esse chamado para tua vida no futuro, mas assim, o pastor hoje, que está na frente da obra, na frente do trabalho, eu preciso falar com este homem. Você está falando com ele. Sou eu, o pastor oficial, presidente aqui dessa igreja de Itaberi. Amém. Então eu vou procurar o pastor. Obrigada. Ah, tá bom. Seja bem-vinda. Não entendi nada, gente. E aí, galera, estamos aqui mais uma semana no Adoração no Quarto. E hoje está muito especial, pessoal. Nós estamos aqui com a presença de Pastor Eduardo Pires. Muito bem-vindo aqui no nosso Obrigado. quarto. Pastor, para nós é uma honra. Como foi difícil trazer esse homem nesse Meu Deus! Vocês não estão entendendo. Ele fez várias coisas hoje. Nós estamos gravando, a gente não costuma falar o horário, são 4 horas da madrugada. Foi o horário que ele conseguiu arrumar pra gente. Mas é muita alegria estar aqui. E nós queremos já iniciar com uma pergunta para você. Pastor Eduardo Pires, o que é o quarto para você? Meu Deus! Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Quero dizer que eu já era fã delas há muito tempo. Quando eu tinha acabado de aceitar Jesus, já era fã delas. Quer dizer, tá falando que a gente é velho, né? Não é isso que vocês entenderam, que eu sei que vocês entenderam isso. Né? Mas enfim, o quarto para mim é justamente o que Jesus disse no livro de Mateus, sobre o nível de intimidade de trancar a porta do quarto. O quarto expressa para mim um nível de intimidade tão grande que ali é onde Deus mostra para mim quem eu sou. E eu preciso saber todos os dias quem eu sou. Para enfrentar as dificuldades, eu preciso saber quem eu sou. Então o quarto para mim é onde Deus revela para mim quem eu sou. Meu Deus do céu. Gente, olha, já tá demais essas gravações aqui. Né? Vamos lá. E aí a gente tá com um tema fantástico, tá? E você já está lendo aí na descrição esse tema. E Ellen, vamos puxar aqui, Deise? Vamos puxar, porque vamos assim, o pastor Eduardo é um pastor, mas o primeiro impacto que você tem, que você olha pra ele, você não imagina que ele é um pastor, né? Às vezes a gente tem um estereótipo, né? Tem que ser mais velho e tal. E de repente, com 30 anos, você foi ordenado a pastor. Exatamente. E a gente quer saber como foi essa experiência, como Meu você Deus. foi chamado para esse chamado Quer dizer, tem pastoral. aquela pergunta, né, que todo mundo pensa assim, você tá na igreja, você de repente é um músico, que nós sabemos que é um baterista de primeira, inclusive já tocou pras DHD. Toca muito. Meu Deus. Mas aí, tipo, aí você foi pra diácono, depois você foi pra presbítero, depois pra evangelista, pra depois chegar. Como que isso funcionou? Conta essa história pra gente. Bom, vamos lá. Não passei por esses processos, né? Do diaconato, de ser obreiro. Na verdade, eu sempre fui um obreiro na casa do Senhor pelo ofício do trabalho, né? Sempre exercendo não só com as baquetas na mão, mas carpindo, quebrando parede, pintando igreja, reformando. Então, acho que num modo geral, acho que se você for falar de diaconato, de funções eclesiásticas e hierárquicas, eu penso assim, que no reino de Deus é sempre ao contrário do que a mentalidade do reino dos homens. Quanto mais função eclesiástica ou cargo ministerial você tem, ou o ministério mesmo, no modo de dizer, é para servir mais. Sim. E não para ser servido mais. Né? É sempre o que Jesus falou, quer ser o primeiro, seja o último. Então, eu não passei pelos títulos, né, as nomenclaturas que são usadas, né? Como diácono, presbítero. Na verdade, eu fui até separado ao presbitério. Quando deu tempo da consagração, foi muito rápido. Vou falar da parte do sonho, né? Que teve um irmão amigo e pastor do Rio de Janeiro. Ele teve um sonho comigo. E nesse sonho, 30 dias antes de eu receber a notícia do meu pastor sobre o pastoreio, ele teve esse sonho comigo. E nesse sonho ele dizia o quê? Que
ele e o Vando, o meu pastor, né? Entravam dentro de um ambiente e nesse ambiente eles lutavam contra algumas pessoas e outras pessoas eles conseguiam colocar dentro desse ambiente onde eles estavam. E ele dizia que o pastor Vando olhava para ele e falava assim, eu preciso de uma confirmação para este lugar. Ele disse que eu entrei pela porta e abracei ele. E quando eu abracei ele, disse que a glória de Deus encheu aquele lugar. O pastor Vando, no sonho para ele, apontava dele e falava, este é a confirmação para este lugar. Isso 30 dias antes de eu receber qualquer notícia. E eu não vou Você mentir. não fazia ideia. Não fazia ideia. Na verdade, eu escondi Nesse essa momento notícia. você era baterista na igreja. Só um baterista. Aí o pastor te contou o sonho e você não falou pra ninguém. Não, fiquei guardadinho comigo. Eu ia falar, sair falando, eu não quero ser pastor. Né? Vai lá ser José. Ele viajou mais que José. Não, eu não vou contar o sonho, não. Cuidado. E aí eu guardei isso. E 30 dias depois, os pastores da nossa igreja estavam orando a Deus, pedindo uma direção sobre quem deveria ser enviado para a igreja, hoje que é a igreja de Itapevi, que é onde eu pastoreio, cuido da igreja, né? Eles, nesse processo desses 30 dias, e aí, quem vai ser, e Deus mostrou isso para o nosso pastor Vando lá. Olha, é o Du, e eles levaram isso na reunião. E o Vando me chamou depois de um culto de oração e falou, cara, tem uma proposta aqui para você, e Deus tem falado com a gente, oramos há 30 dias, e Deus disse que é você, a pessoa para cuidar de uma das nossas igrejas, que é na cidade de Itapevi, né? O pastor havia passado por um processo, né, da igreja lá, que ele precisava voltar ao trabalho, né, trabalhar secularmente, ele não era integral, eu já era integral, um músico integral na hora, trabalhava, fazia de tudo, e ele falou, e aí, você vai? Você aceita? Eu olhei para a cara da minha esposa, né? E perguntei a ela, você está comigo nisso? Podia ter sido um anjo para mim ali. O anjo batendo as asas e falando, Eduardo, você é o pastor. Olha, isso não ia ser um tanto valioso se a minha esposa não confirmasse isso comigo. Forte. Se ela não entendesse o pastoreio em mim, dentro da minha casa, se ela não observasse que eu pudesse ser um sacerdote dentro da minha casa, eu não ia ser sacerdote em lugar nenhum. Eu não ia conseguir alcançar em lugar nenhum. Se eu não administrasse bem a minha casa, eu não ia administrar bem em lugar nenhum. Então, a maior confirmação foi a minha esposa. Olha aí, Entendeu? gente. Ela olhou pra mim e ela falou assim, olha, nós vamos fazer 12 anos de casado, né, este ano. E nos conhecemos há 14 anos. E ela falou assim pra mim, todo esse tempo tenho visto Deus falar com você sobre o que Ele quer fazer com você. E agora estou vendo o cumprimento. Então, eu estou com você, porque é a voz de Deus e também é o meu desejo. Então, assim, aquilo ali para mim foi o reconhecimento do meu pastoreio na minha casa. Forte. Exatamente. Se ela reconheceu, eu tinha certeza que Deus ia fazer isso acontecer. Talvez isso também tenha te dado até uma confiança, claro que em Deus, porque como é você ser um pastor com 30 anos de um homem de 50, de uma senhora de 60, como que é administrar isso? Bom, Como a igreja recebeu isso? eu confesso que eu tive alguns conflitos, uns conflitos internos comigo. Cheguei a questionar será que foi Deus mesmo que me chamou? Eu fiz perguntas, porque eu encontrei essas dificuldades. Até hoje as pessoas entram dentro da igreja, só para você ter uma noção, que as pessoas entram dentro da igreja e aí elas vão, os membros da igreja vão apresentar o pastor da igreja. Olha, aquele ali, tá vendo? Aquele ali é o meu pastor. E as pessoas ficam assim, quem? Qual? Agora assim, licença, quem? Isso, eu tive isso. Só falta perguntar pra você, e quem que é o pastor da igreja? Não, já perguntaram. Já perguntaram. Às vezes, de entrar no gabinete comigo, de pessoas entrar, que eu atendo Você pessoas não de se outra igreja. ofende, assim? Não, meu Deus, tranquilo, muito tranquilo. Nossa, tô muito sossegado com isso. Mas é engraçado até, porque as pessoas entram no gabinete e falam, tá, e o pastor? Porque eu atendo outras pessoas de outras igrejas. Né? Então,
O pastor vai vir? Eu sou o pastor da igreja. Então, assim, Vamos começar? eu tive esses conflitos, né? Mas hoje eu entendo, isso faz parte de um processo. Talvez faz parte de algo que tem que ser matado dentro de mim. Um orgulho de querer ser alguma coisa. Eu só posso ser em Deus. Fora dele eu não posso ser nada. Então, se eu tenho um ofício, não um cargo, mas um ofício, é primeiro porque Deus reconheceu isso em mim. E eu reconheci isso nele. Então, a gente trabalha em conjunto, sabe? E hoje eu não vejo essa dificuldade. Estou escrevendo algo sobre isso, né? Vai sair Dá pra aí. sair um livro aí, gente. O pastor Eduardo lê muito, ele é amante da leitura, isso é maravilhoso. E isso faz a gente crescer e desenvolver. Muito. Eu queria perguntar algo assim que esse ano eu fui orar, falar com Deus do que eu poderia fazer de diferente esse ano. E aí fica essa pergunta. Você consegue diferenciar o que é a sua responsabilidade e o que é um fardo? Uau, essa pergunta ela é muito boa. Hoje eu consigo, né? Eu vou fazer 2 anos que eu pastorei uma igreja. E como eu consigo diferenciar isso? Eu consigo diferenciar por conta da minha escola. Eu tive um pastor, eu tenho um pastor, eu tenho uma mentoria, entendeu? Eu tenho alguém que senta comigo e mostra para mim os meus pontos negativos. E eu paro para ouvir, né? Não é porque nós somos jovens, fortes, né? Corajosos, dispostos, que mergulhamos a fundo nesse rio chamado graça, que sabemos de tudo. Na verdade, força não é sabedoria, né? E a gente tem que saber disso. Então eu paro para ouvir muito meu pastor. Eu paro para ouvir os meus pastores. Eu sento com eles. Eles são mais velhos, eles são mais experientes do que eu. Eles têm mais conhecimento do que eu sobre a vida. Vou fazer 33 anos, tenho 32 anos. Meu pastor Vando fez 47 agora, né? Um tiozinho, um senhor. Para alguns, nossa, muito novo, né? Também recebeu muito novo o pastor aí sobre a vida dele. Né? Eu falo que eu sou um discípulo que estou seguindo a risca, né? Assim como ele seguiu o novo. Tudo. Então eu escuto muito o meu pastor, então eu sei diferenciar. Eu gosto de usar muito o exemplo quando Jesus cita isso, falando que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tem esse detalhe, eu tenho que trocar esse fardo com Jesus. Eu não tenho que carregar, esse fardo não é meu, é dele. Porque a obra é dele, a obra não é minha. Então eu tenho que fazer do modo dele. Se eu fizer do meu jeito, vai se tornar pesado. E assim, Jesus, ele nos prometeu isso, leveza, mas não facilidade. Porque leveza e facilidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Entendeu? Ele falou, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas ele também disse, por amor ao meu nome, vão te perseguir, vão te colocar na prisão, vão te caluniar. Então nós que estamos no ministério temos que estar preparados para essas coisas. E a mentoria faz parte disso. Então quem te ensina, a tua escola, te deixa forte para entender isso. Então eu penso dessa forma. O processo te capacita isso. Exatamente, exatamente. Muito. Que não pula o processo, né? Eu percebo que o inimigo, é uma das estratégias que ele tem feito, que é colocar um peso que não é nosso, já que eu não vou conseguir te arrancar de dentro da igreja. Então você sendo um pastor, você sendo um líder, eu vou fazer uma inversão de valores. Você vai ficar preocupado com um negócio que você não tem que se preocupar e você não vai conseguir assumir responsabilidade, porque a tua mente está bagunçada, exatamente. Então, você pega um fardo que não é teu, às vezes é uma palavra maldita e você carrega aquilo, não. Sabe? Verdade. São tantas situações que a gente poderia elencar aqui, que a pessoa toma para si e ela começa a ficar perdida no chamado. Perdida. Então, por isso que é importante, às vezes, você sair do contexto e ir falar com alguém que tem uma experiência maior do que a tua. Exatamente. Sabe? Exatamente. Teve uma vez que a gente conversou com um pastor e eu lembro que ele pegou e falou assim, eu tava muito triste, eu tava sobrecarregado. E eu fui falar com o meu pastor e ele falou exatamente o que eu sabia que ele ia falar. Aí e o que ele falou? E aí ele falou a resposta, eu falei, gente, mas tem todo sentido. Às vezes você precisa ouvir o óbvio. Exatamente. Às vezes você precisa ouvir o óbvio só para confirmar o que o Espírito Santo já está ecoando dentro de você. Exatamente. Então, como é importante você
ter alguém para poder falar, para poder conversar, respeitar o teu pai, a tua mãe. Autoridade sobre Autoridade. Eu acredito que, assim, um bom líder, ele foi um bom liderado. você. Exatamente. Aliás, ele é um bom liderado. Porque um bom líder, ele olha e ele tem aquelas pessoas que ele fala, nossa, esse aqui é o meu mentor. Então, eu acredito nisso. Se você é um líder, que você nunca respeitou sua liderança, e que você olha para as pessoas que estão acima de você e você não respeita, desculpa, você não é um bom líder. E você, essa é a semente que você jogou na terra. Então, E é a isso que você vai colheita colher. é proporcional. Né? Pra gente concluir esse assunto, eu queria fazer uma última, jogar aqui pro pastor Eduardo. Pastor, com certeza, com o tema que a gente colocou ali, tem várias pessoas que estão te assistindo, que estão nos assistindo, e que de repente acabou de assumir uma liderança. Sim. Que palavra você pode dar? Porque pode ser que sejam pessoas que estão com medo, que estão se sentindo incapacitadas, que são jovens como nós, e que, não sei, que está passando por alguma pressão espiritual, psicológica. Qual é a palavra que a gente pode mandar para essas pessoas para a gente concluir esse assunto? Bom, vamos lá. O que eu tenho para dizer para você que assumiu uma liderança agora, ou até pense em assumir. A primeira coisa, não se precipite com nada. Outra coisa, não aceite um cargo só porque você é amigo de um líder. Porque de repente esse líder te deu um cargo porque você é amigo dele, você assumiu essa responsabilidade, você não está preparado para essa responsabilidade, você vai matar pessoas e também vai se matar ministerialmente falando, espiritualmente e emocionalmente. Então, saiba ouvir os conselhos das pessoas que são mais experientes. Se prepare, porque a gente fica muito embasado numa promessa. Deus falou que você vai ser um pastor. Deus falou que você vai ser um mestre. Quantas horas você se dedica a isso? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa de joelhos no chão? Tem pessoas que hoje se dedicam muito na leitura e pouco na oração. Está errado. Nós precisamos caminhar na graça e no conhecimento. Por que na graça e no conhecimento? Por que na graça primeiro e depois no conhecimento? Porque se você não entender a graça, o conhecimento só é para inchar você. Então, você tem que ter a graça, porque é na graça que se entende o amor de Cristo e a verdade sobre a palavra. Não se precipite. Espere o processo. Você fala, poxa, mas você não passou pelos processos. Quem disse que não? Eu fui muito servo, muito, e sou até hoje, e amo servir as pessoas. Tem pessoas que se sentem constrangidas na igreja, que quando eu falo, vou tomar um café, pastor, deixa eu fazer para você, eu falo, não, eu quero fazer o café para você. Faço questão de preparar a mesa, sabe? E é isso que eu tenho aprendido. Eu aprendi isso com o meu líder, com o meu pastor. Ele não me jogou de gaiato no ministério, ele não falou, vai. Jesus não fez isso com os discípulos. Ele teve 3 anos para preparar eles e ainda assim, através do Espírito Santo, continuou ensinando e continua nos ensinando até hoje. Sim. Deus não quer ninguém despreparado para fazer a obra dele. Então se prepare o tempo que você tem. Eita! Tá forte, hein? Gente, ó, o pastor Eduardo, eu tenho que dizer isso. Eu fui pregar na igreja dele e aí a gente foi tomar esse café que ele fez, que tava maravilhoso. Teve um dia que tava gelado. É verdade. Teve um dia que o café estava Mas gelado. o que eu quero dizer? Que talvez ele não vai ficar falando dele, mas eu posso dizer, nós podemos dizer, que um pouquinho que eu sentei ali do lado dele, ele me inspirou. Eu saí daquele lugar querendo multiplicar os dons que Deus me deu. Eu tomei uma atitude na minha vida através de uma conversa informal, não foi no púlpito, porque quando ele tá no púlpito, ele dá cajadada, ele fala, então faz tudo que o pastor faz mesmo, pessoal, faz tudo que o pastor faz. Isso. Mas assim, esse particular, eu cheguei em casa muito inspirada, muito querendo, sabe, multiplicar aquilo que Deus já tinha colocado em mim. E é isso que esse cara tem, ele tem cheiro de ovelha. Ele é um bom pastor. E é difícil para ele falar dele mesmo, então por isso a gente pode testificar daquilo que ele é. Então, você que é de Itapevi, vai visitar a igreja do pastor Eduardo e não me dá a mancada de perguntar quem é o pastor pra ele. Vamos lá, qual que é o endereço da igreja? Rua Rosângela Mariana de Limas, número 504, bairro Engenheiro Cardoso. Engenheiro Cardoso, gente, do lado da estação. Do lado, colado. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e assinar o sininho. Ativar! Aí, Se inscreva no
nosso canal. Amém. Se inscreva no nosso canal, ative ou assine. Se você for eu, você vai assinar. Que é fidelidade. Assinar é Exatamente. fidelidade. É fidelidade. Compartilhe com seus amigos. Deus abençoe e até semana que vem. Deus abençoe.